tudo bem? Graças e paz. Que a paz do Senhor venha sobre nós, sua sabedoria, discernimento, fé, força, coragem, amor. Que o Papai lá do céu nos guie, nos molde, nos capacite para todas as coisas. Graças, Pai, eu te dou por mais um dia, pelo ar que respiro, pela minha casa, familiares. Graças, Pai, eu te dou por todas as coisas. Eu te amo, meu Pai, por teu amor tão grande que enviou teu Filho, Jesus Cristo, para ser o nosso Salvador. E hoje podemos nos conectar. Glória a Deus por todas as coisas. E que o Espírito Santo de Deus domine nossas vidas, age por nós, fale por nós, e que nos ajude a entender a mensagem, a Bíblia. Obrigado, meu Pai, por todas as coisas. Que o dia seja maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje começa um estudo e é muito importante que vocês separem 10 minutinhos todos os dias para ler. Sempre vou estar mandando aqui para vocês. É importante que você leia o estudo abaixo inteiro para começar. Combinado? Estudo bíblico. Os 5 piores erros que muitos cometem ao ler a Bíblia. O segundo é o pior de todos. A Bíblia Sagrada é um livro maravilhoso. É um livro mais vendido do mundo. E para nós cristãos, é a nossa regra de fé e prática. Aqueles que já tiveram a oportunidade de degustar um pouco dos ensinos bíblicos, nunca mais serão as mesmas pessoas, pois a Bíblia é viva e o poder da palavra de Deus transformador. O famoso evangelista Billy Graham disse algo interessante sobre a Bíblia. Disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal que irá circular amanhã. E ele tem razão, mesmo depois de centenas de anos. Os escritores são atuais. Porém, mesmo com todas essas características positivas, não podemos negar que a Bíblia não é um livro tão fácil de ser lido e que a sua leitura deve ser cuidadosamente para que não seja distorcida. Pensando nisto, listei os 5 principais erros que muitas pessoas cometem ao ler a Bíblia. Evitar esses erros vai ajudar qualquer leitor apaixonado pela palavra de Deus a extrair dela o seu real significado, que é o desejo de Deus para o leitor de sua palavra. Veja abaixo 5 erros. Primeiro, ler a Bíblia abrindo aleatoriamente. Não é difícil encontrar pessoas que praticam esse tipo de leitura. Inclusive, sei de igrejas que permitem que pregadores usem essa técnica no púlpito. Ou seja, abrem a Bíblia aleatoriamente e onde cair começam a ler. Entendem que dessa forma Deus irá falar misteriosamente. Essa é uma das piores formas de ler a Bíblia, pois não se tem um estudo sistemático que busque entender os contextos, as sequências, os fatos e outras informações importantes para a compreensão de um texto corretamente em seu sentido. Geralmente, quem lê a Bíblia dessa forma não sabe nada de Bíblia, não consegue entender muito do que está lendo e fica tentando adivinhar o que quer dizer aquele texto que caiu em frente aos teus olhos. Segundo, ler a Bíblia sem ler o contexto. Todo texto tem um contexto, que é o que vem antes
e o que vem depois daquele texto. Muitos leem a Bíblia por pedaços, ou seja, hoje leio um capítulo de Salmos, amanhã leio um capítulo de Gênesis, depois leio um capítulo de Apocalipse e etc. Esse tipo de leitura prejudica em muito o entendimento correto do que Deus quis comunicar na Bíblia. É muito importante que as leituras sejam feitas englobando todo o contexto. Se você for estudar, por exemplo, o livro de Gênesis, que o estude inteiro, em sequência, buscando compreender de forma geral a história e o contexto ali mencionados. Ou se for ler um trecho de algum livro, que leia um pouco do que foi escrito antes e depois desse trecho. Textos lidos fora de seus contextos podem tomar sentidos diferentes e totalmente contrários ao que realmente significa. Terceiro, ler a Bíblia sem um dicionário por perto. Ninguém é tão culto que saiba e lembre de todos os significados das palavras. A Bíblia é um livro extenso, tem o emprego de centenas de palavras, das quais muitas não conhecemos muito bem o significado. Muitos leem a Bíblia e não entendem bem o sentido de algumas passagens, pois não checam o dicionário quando se deparam com uma palavra desconhecida. Dessa forma, perdem o ensino daquele texto e acabam também não compreendendo versos próximos, que depende daquele. Ter um dicionário é muito importante para quem quer ler e entender a Bíblia. Não pesquisar o significado de palavras desconhecidas torna a leitura pobre e fraca. Quarta dica: ler a Bíblia em qualquer lugar. A leitura e o estudo são atos que exigem atenção, não é? Apesar de existirem alguns poucos que conseguem se concentrar em diversas coisas ao mesmo tempo, a maioria não consegue. Muitos reclamam de ter lido a Bíblia várias vezes, mas ainda não entendem muito do que leem. Não é de se admirar que muitos deles não entendem, porque não leem com foco e atenção. Ler a Bíblia em lugares barulhentos, agitados ou que tire a sua atenção é perda de tempo. Eu gosto de comparar um bom leitor da Bíblia a um cirurgião. Será que um cirurgião operando um paciente faz bem em colocar uma TV na sala de cirurgia? E enquanto opera um coração, assiste também seu programa favorito? Não dá, não é verdade? Assim como uma cirurgia requer atenção exclusiva do cirurgião, o leitor da Bíblia também deve dar atenção exclusiva a esse encontro com um texto sagrado e seu autor. Quinta dica: ler a Bíblia sem regularidade. Acho interessante como algumas pessoas leem a Bíblia uma vez na semana, no máximo 2. 5 a 10 capítulos apenas por semana. E alguns mais relaxados demoram um mês inteiro para ler isso. Isso é muito ruim. Para que nosso cérebro aprenda coisas complexas, é necessário que ele seja exposto àquilo com certa frequência. Por exemplo, ninguém consegue se formar em uma profissão indo uma vez por mês na faculdade e nos outros dias não estudando nada sobre o tema. Geralmente, as faculdades incentivam o estudo pelo menos 5 dias da semana. Aí tem os estágios para vivenciar o estudo na prática, os trabalhos e etc. Tudo isso forma um profissional que domina o tema do estudo
Quem deseja dominar o texto bíblico também precisa aprender a ter regularidade. Isso quer dizer que é importante que haja o contato com a palavra de Deus por mais tempo e não somente alguns poucos minutos por semana. É um grande erro chamar que irá conhecer a Bíblia a fundo, estudando a 30 minutos por semana.